e seus filhos. Você tem Deus. Com tudo quanto tinha, que adianta fazer isso? Então, ele serve a Deus. Obedece. Dizendo, Senhor, seja generoso para comer tudo te pagarei. Então o Senhor vai dizer, movido de 20 anos, soltou e perdoou a dívida. Se ainda, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e ele assim ele sobre ela, dizendo, paga-me o que me deves. Não deu sua companhia, prostrou-se a seus pés. Obrigado, Senhor, seja generoso e tudo te darei. Ele, porém, disse, antes você já fez, até que pagues. Vendo, porém, os seus conservos, o que acontecia, contestaram o Senhor. Me foram declarar ao seu Senhor tudo o que se passava. Então, o seu Senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo, perdoe-te toda aquela dívida que me suplicaste. Meus irmãos, boa noite. Que a doce paz do Mestre Jesus continue a nos amparar, nos proteger, principalmente naquelas horas mais difíceis de nossa caminhada. Muitas vezes são tão difíceis que nós esquecemos da existência de Deus, mas Deus não se esquece de nós. Por isso, nós estamos aqui todas as quintas-feiras numa lembrança fraterna de que o Pai está sempre conosco e nós deveremos estar sempre com Ele. Para a prece inicial, que nós chamamos a nossa irmã Márcia e em seguida Aristóteles para o exame. Boa noite a todos. Que possamos neste momento elevar os nossos pensamentos ao nosso Mestre e amigo Jesus, rogando a Ele amparo, proteção, a paz de que tanto necessitamos em nossos corações. Jesus amado, irmão maior, amigo de infinita bondade e infinita misericórdia, aqui estamos, Mestre, mais uma vez, reunidos e unidos em Teu nome. Que possamos, neste momento, elevar os nossos pensamentos a tantos quantos se encontram nos hospitais enfermos, doentes do corpo, mas também muitas vezes doentes da alma. Que a Tua misericórdia chegue ainda nos cárceres, nos albergues, nos asilos, nos orfanatos. Que a Tua paz, Jesus amado, possa chegar a todos esses nossos irmãos. E que a Tua luz, que o Teu amor, que a Tua paz possa se fazer presente
neste momento, no meio de nós. Sê conosco, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Boa noite a todos. A mensagem de hoje está do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. O cego de Jericó, dizendo: que queres que eu faça? E ele respondeu: Senhor, que eu veja. Lucas 18:41. O cego de Jericó é das grandes figuras dos ensinamentos evangélicos. Informa-nos a narrativa de Lucas que um infeliz andava pelo caminho, mendigando. Sentindo a aproximação do mestre, põe-se a gritar, implorando misericórdia. Irritando-se os populares, em face de tão insistentes rogativas, tentam impedi-lo, recomendando-lhe calar as solicitações. Jesus, contudo, ouve-lhe as súplicas, aproxima-se dele e interroga com amor: que queres que eu faça? À frente do magnânimo dispensador dos bens divinos, recebendo liberdade de tão ampla, o pedinte sincero responde apenas isso: Senhor, que eu veja. O propósito desse cego honesto e humilde deveria ser o nosso em todas as circunstâncias da vida. Mergulhados na carne ou fora dela, somos às vezes esse mendigo de Jericó, esmolando as mensagens da estrada comum. Chama-nos a vida, o trabalho apela para nós, abençoa-nos a luz do caminho, abençoa-nos a luz do conhecimento. Mas permanecemos indecisos, sem coragem de marchar para a realização elevada que nos compete atingir. É quando surge a oportunidade de nosso encontro espiritual com Cristo. Além de sentirmos que o mundo se volta contra nós, induzindo-nos à indiferença, é muito raro sabermos pedir sinceramente. Por isso mesmo, é muito valiosa a recomendação do pobrezinho, mencionado no versículo de Lucas, porquanto não é preciso compareçamos diante do Mestre com volumosa bagagem de rogativas, basta lhe peçamos o dom de ver, com a exata compreensão das particularidades do caminho evolutivo. Que o Senhor, portanto, nos faça enxergar todos os fenômenos e situações, pessoas e coisas com amor e justiça, e possuiremos o necessário à nossa alegria imortal. Então, que possamos todos pedir sinceramente para enxergarmos as coisas belas da vida e todas as bênçãos que Jesus nos dá todos os dias, em vez de ficarmos nos compadecendo de nós mesmos com aquele que ainda não conquistamos, e que a gente possa caminhar em busca de ver essa imensa oportunidade que é cada dia em nossa existência. Que Deus abençoe a todos. A leitura do Evangelho será feita pelo nosso irmão Ivan, que em seguida fará uma palestra sobre o assunto previamente estudado. Uma boa noite a todos. O Evangelho de hoje, as instruções dos Espíritos, do capítulo 12, a caridade material,
e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos a outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram nestes dois preceitos. Se fossem seguidos nesse mundo, serias todos perfeitos, mas nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque do supérfluo da mesa de cada um rico, muitos pobres se alimentariam, e muito veríeis mais, e não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei, durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, necessitadas de tudo. Ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes daí, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontrareis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui aqueles a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Amai, pois, vosso próximo, amai como a vós mesmos, porque o que sabeis agora, esse infeliz que repelis talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar, a que nada custa materialmente, e, entretanto, o que é mais difícil de pôr em prática. Mais uma vez, boa noite a todos, muita paz. É com muita alegria que estamos aqui nesta noite, né? Principalmente pela presença do seu Edilberto, né, naquela mesa que já estava sentindo, né, saudades. E hoje, apesar de o aniversário do discípulo de Jesus foi comemorado, né, no sábado passado, né, felizmente não pudemos estar aqui presente, tínhamos programado tudo, mas aconteceram alguns problemas. Hoje, né, é o aniversário, né, do discípulo, completa 52 anos, né, já teve as suas comemorações com os trabalhadores, e ficamos felizes de estar aqui nesta casa, né, como fomos bem recebidos, né, as energias positivas dos trabalhadores, as energias salutares, né, apesar da minha... sou meio carrancudo, meio chato em algumas situações, mas a energia que reina nessa instituição nos faz nos sentir bem, né? As pessoas são muito amáveis e isso nos basta, né? E estamos aqui para falar justamente de alguns pontos da doutrina espírita. Eu estava falando aos meninos aqui que eu fui meio ousado em relação ao tema, porque nós vamos trabalhar alguns apontamentos do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, e, se der tempo, vamos nos deter a um capítulo do livro Pensamento e Vida, né, de Emmanuel,
somente essas obras de Emmanuel que ultimamente vêm sendo pouco lidas, esquecidas, né, e que precisa estar constantemente em leitura e em estudo por todos nós espíritas, e não sabemos o quanto há de revelação nos livros que Chico trouxe para nós, desde a parte científica, desde a parte evangélica, desde aqueles livros que nós chamamos que é a série de romances, as cartas consoladoras que foram editadas em alguns livros. Tem muito apontamento nesses livros, nessas mensagens que traz revelações do mundo espiritual, e precisa o espírita se deter, né, nessas obras que Emmanuel e outros espíritos trouxeram através desse instrumento bendito, né, chamado Chico Xavier. E vamos iniciar o nosso trabalho com a bênção de Deus, né, com as inspirações dos bons amigos espirituais e com as vibrações de todos que aqui se encontram nos dois lados da vida, que vieram justamente nesse momento de reunião beber, né, das fontes dos ensinamentos da doutrina espírita. Os primeiros tempos do orbe terrestre, conta Emmanuel, lá no início, né, do livro A Caminho da Luz, dizendo que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas, dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos da sua vida, por milênios e milênios, distando do Sol cerca de 149.600.000 quilômetros e deslocando-se no espaço com a velocidade diária de 2.500.000 quilômetros em torno do grande astro do dia. Imaginemos a sua composição nos primeiros tempos da existência como planeta. E já nesse início, nesse trecho, nós já vemos a beleza de como começou a construção do nosso planeta, como começou toda a estruturação, desde o desprendimento da nebulosa, né, sob a direção de Jesus e dos seus mensageiros, dos seus trabalhadores, engenheiros siderais. E, a partir desse momento, começa a trabalhar a construção do nosso planeta, para que em um momento certo começasse a ser habitado os primeiros, né, seres vivos, né. Nós resolvemos trazer justamente esses apontamentos para que a gente possa ter uma ideia de como foi trabalhoso, de como custou tempo e dedicação de Jesus e desses espíritos comandados por ele, para que a gente possa mais valorizar esse momento existencial que nós estamos vivendo aqui na Terra. Até mesmo a criação da Lua, ele coloca, né, nessa computação de valores cósmicos que elaboram os operários da espiritualidade sob a orientação misericordiosa do Cristo, delibera-se a formação do satélite terrestre, que tem justamente a função de manter o equilíbrio da rotação da Terra, de manter esse equilíbrio harmônico com o cosmos, né? Então, tudo, nos mínimos detalhes, foi planejado por Jesus. Esse Espírito, esse Cristo, né, direcionado por Deus para cuidar deste planeta. Desde a solidificação da matéria, na grande oficina surge então a diferenciação da matéria ponderável, dando origem, né, ao hidrogênio. O divino escultor organizou o cenário de vida, criando sob as vistas de Deus o indispensável à existência dos seres no porvir.
Então, desde o início, Jesus comandando toda essa estrutura, né, onde hoje nós encontramos a oportunidade de estar aqui reencarnando e nos reencarnando sucessivamente até encontrar em nós todo o conhecimento que a Terra pudesse comportar. E assim, todos nós, aproveitando e bebendo das fontes do conhecimento através das reencarnações, para um dia chegarmos a esse grau crístico que Jesus já tinha naquele momento. Porque nós sabemos que um dos determinismos, fatalismo que nós estamos inseridos nessa lei é justamente a evolução. Todos nós vamos alcançar esse grau que Jesus hoje comporta, né? E à medida que nós vamos adentrando nos conhecimentos, evoluindo, nós vamos criando e tendo a condição de entender melhor esse Deus, né? Esse Deus que muitos hoje tentam fazer uma definição, mas que por conta ainda do nosso nível evolutivo, ainda não temos a condição de penetrar na sua intimidade. Segue Emmanuel dizendo, no verbo na criação terrestre, daí a algum tempo na crosta solidificada do planeta, como no fundo dos oceanos podia-se observar a existência de elementos viscosos que cobria toda a terra. Estavam dados os primeiros passos no caminho da vida orgânica. Com essa massa gelatinosa descia no orbe o protoplasma e com ele lançara Jesus à superfície do mundo o germe sagrado dos primeiros homens. Começa a partir desse momento justamente toda essa elaboração para a vinda justamente da vida, né, da condição de vida do nosso planeta, né? As construções celulares, né, as formas de todos os reinos da natureza terrestres foram estudadas, foram previstas nos mínimos detalhes, foram detalhados, foram através dos tempos experienciados as formas, né, toda a estrutura do planeta, para que aquela que tivesse a condição necessária, aqueles resultados pudessem ser implantados aqui na Terra. Os primeiros habitantes da Terra, fala Emmanuel, no plano material, né, no caso as células albuminoides, as amebas e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicam prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. E quem quiser algo mais aprofundado em relação a esse ponto, poderíamos fazer uma leitura do livro Evolução Anímica de Camille Flammarion. Então, o reino vegetal e o animal, né, parecem confundidos ainda nesse momento, né, nas profundezas do oceano, né, e milhares de anos foram precisos aos operários de Jesus para justamente começar esse trabalho de elaboração paciente dessas formas. Mas começa a surgir justamente a grande transição que Emmanuel fala, que é justamente os antropóides das cavernas começam a se espalhar entre grupos pela superfície do globo, né? Esse curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. Entidades espirituais auxiliaram o homem do sílix, imprimindo-lhe novas expressões biológicas. Já começa a se perceber, todos nós, nesse momento, que a influência dos espíritos começaram muito cedo em relação a nós, como o próprio livro dos espíritos nos colocam, né, que os espíritos nos influenciam a cada momento, né, da nossa vida, né, e eles, nesse momento, foram importantes, né, principalmente porque eles começavam a dar o direcionamento, né,
auxiliando com maior ênfase a esses seres que começavam justamente a aparecer aqui no globo terrestre. As pesquisas recentes da ciência já nos mostram, né, o tipo neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado. E começa justamente o mundo de transição. Como nós sabemos, existe uma relação, uma cadeia, as redes, como nós utilizamos hoje as redes sociais que ligam o planeta inteiro, né? As pessoas estão ligadas nessas redes, os planetas, as galáxias, todo esse universo tem uma relação entre eles. E foi justamente nesse momento propício em que surgiu justamente o orbe chamado Capella, que nós podemos também, através do livro de Edgar Mondi, se eu não me engano, se não me falha a memória, Exilados de Capella, vamos ter um estudo mais detalhado sobre esses habitantes, né? Então, Emmanuel diz que há muitos milênios, um dos orbes da Capella, que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. É aí que eu começo a ter uma atenção mais detalhada e um carinho maior, justamente porque pensamos, e algumas pessoas ainda hoje pensam aqui na Terra, né, no planeta, que nós vivemos isolados no planeta, em que só aqui existe vida, só aqui existe a condição, e seria muita pretensão nossa, né, saber que só nós estamos aqui, com esse privilégio desse cosmo imenso, e apenas nós estamos aqui nesse planeta a usufruir com a vida e com a oportunidade da reencarnação. E foi justamente nesse período em que Capella estava atingindo uma culminância, um ciclo evolutivo tal, que já não comportaria alguns habitantes que queriam interferir nesse ciclo evolutivo. Aproveitando essa semelhança, como Emmanuel coloca aqui anteriormente, dos 2 planetas, Jesus aproveita esses habitantes, e naquele momento em que a Terra precisava de um impulso para evoluir, a ideia de Jesus foi justamente trazer esses degredados de Capella para passarem uma temporada, um estágio aqui na Terra, né? Imaginamos o choque que é desses espíritos serem degradados de um planeta já com nível, um ciclo evolutivo de altíssimo patamar, deixar o conforto, deixar aquele momento para reencarnar aqui nesse planeta, um planeta primitivo, porque através da dor, através do trabalho árduo, através do esforço que era necessário o pessoal de cada um para sobreviver, e com seus conhecimentos latentes, dar um impulso à evolução do nosso planeta. E foi justamente isso que aconteceu, e é uma semelhança talvez do que vai acontecer aqui com o nosso planeta, quando atingir esse nível, esse ciclo evolutivo, e atingir um patamar de bondade, no conhecimento da ciência, e aqueles que ainda teimarem em viver nos seus níveis ainda equivocados, infligindo as leis de Deus, irão em algum momento ser levados a algum planeta, talvez semelhante ao que era na Terra naquele momento. Porque, como Clóvis Nunes uma vez disse, que quando o amor vem, bate no nosso coração, na nossa porta, e não conseguimos escutá-lo, então vem a dor. Aí a dor nós conhecemos, aí nós começamos justamente a perceber a vida com maior clareza, porque vamos dar valor àquele lado bom do amor, e começamos a querer redescobrir e a construir essa bondade, essa luz que existe dentro de cada um de nós, desde a nossa criação, né? E aí os exilados, como chama
emana os espíritos exilados da terra. Foi assim que Jesus recebeu a luz do seu reino, de amor e de justiça, aquela turba de seres sofredores e infelizes, né? E aí Emmanuel coloca: com auxílio desses espíritos degradados, naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Então, esses espíritos degradados de Capela teve uma importância muito grande para o planeta e para todos nós, né? E Emmanuel fala justamente da promessa do Cristo a estes que iriam ser degradados do planeta, daquele orbe Capela, né? E essa promessa de Jesus era justamente enviar, né, mensageiros dele para justamente trazer a boa nova, trazer aqueles sentimentos, aqueles ensinamentos rudimentares, para que possam esses começarem a solidificar justamente a questão da moral, a questão do respeito à vida, né? E foi como Emmanuel diz aqui: tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas, nos seus grupos insulados, guardaram reminiscências das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Apesar de serem degradados de outros planetas, eles não ficaram órfãos, porque Jesus, na medida que era possível e no tempo acertado, iriam enviar os mensageiros justamente para auxiliar estes degradados. Eis porque as epopeias do Evangelho foram, olha que coisa interessante, eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário. Esse sublime emissário, que nós sabemos, é Jesus, né? E aí surgiu, os enviados do infinito falaram na China milenária, no Egito, na Pérsia, né, na Índia védica, né, e o povo, né, de Israel também receberam, né, os seus mensageiros, né? E uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Começávamos a ter um olhar sobre essa frase e lembrávamos dos nossos selvagens, né, que os índios, que tinham, apesar de não ter um conhecimento profundo das coisas, mas tinham um conhecimento profundo da natureza, eles tinham adoração ao Deus do Sol, ao Deus da Lua, né? E então, de certa forma, eles tinham essa intuição que tinha algo maior do que eles, que regia toda aquela estrutura da natureza e fora deles, né? Desde a organização, né, hindu, os Mahatmas, Israel, Confúcio, né, e Lao Tse. E no caso de Confúcio, olha que interessante, na qualidade de missionário do Cristo, ele teve que se saturar de todas as tradições chinesas para que pudesse ali, né, em meio àquela civilização, trazer os seus ensinamentos, os ensinamentos de Jesus necessários àquela civilização, dentro do contexto, sem desrespeitar justamente a organização da sociedade e a forma de entendimento das coisas naquele momento, né? Então, as primeiras, depois de passar essa fase, é claro que existe bem mais detalhada lá no livro A Caminho da Luz, apenas tivemos a ideia de trazer algo bem rápido, deixar a curiosidade de vocês ir buscar esse livro e ler, estudar mais detalhadamente, né? E começa justamente as primeiras organizações religiosas depois dessa
toda essa fase de preparação desses missionários aqui na Terra. E as primeiras organizações religiosas da Terra tiveram naturalmente a sua origem entre os povos primitivos do Oriente, aos quais enviava Jesus periodicamente os seus mensageiros e missionários. E as revelações gradativas, até as palavras simples e puras do Cristo, a humanidade terrestre viveu etapas gradativas. Nada foi dado além daquilo que era planejado. A evolução, como nós sabemos, não dá saltos. E era esperado justamente o tempo, o momento de maturação espiritual para que fossem enviados os ensinamentos gradativamente. E foi justamente em uma época, Sócrates é enviado, um desses enviados, e que naquela oportunidade deixou a grande mensagem para todos nós e para a humanidade, provando naquele momento em que era condenado a tomar a cicuta, e ter a certeza de que apenas o corpo estava ele ali matando com aquele veneno, e tinha a certeza de que ele viveria depois da morte do corpo físico. E atingimos, depois de milênios e milênios de trabalho de transformação no nosso planeta, a vinda de Jesus. Esse Espírito maior, segundo o livro dos Espíritos, o Espírito de verdade, o maior modelo que nós já recebemos nesse planeta. Esse modelo que veio para nos mostrar os ensinamentos de amor, a nossa posição diante da vida, a prática e a transformação moral que nós deveríamos ter a partir daquele momento em que ele aqui se estabeleceu. Pela grandeza que nós percebemos de Jesus, sua grandeza espiritual, poderíamos imaginar, e muitos daquela época imaginavam, que ele viria justamente pelo seu poder espiritual arrebatar, os grandes reis, os grandes governantes daquela época, pela sua força espiritual, pela sua condição de espírito crístico. Mas ele foi escolhido justamente uma manjedoura, um local ali simples, rodeado de animais, porque não encontrava naquela época as estalagens para que Maria pudesse receber aquele filho, aquela luz, que iria a partir daquele momento demonstrar a primeira imagem que nós poderemos ter, segundo Emmanuel, nesse livro Pensamento e Vida, lá no capítulo, se eu não me engano, o amor, já falamos sobre essa questão, é justamente mostrar à humanidade que mesmo nascendo naquele lugar pobre, poderia vencer as torpezas da vida, a ignorância, poderia vencer a força bruta, e conseguir aquilo que nós sempre desejamos, que é a paz nos nossos corações. E Jesus, saindo daquela manjedoura, pobre, sem condições materiais, ele mostrou a partir dali e deixou a sua mensagem para que a humanidade depois dele pudesse usufruir dessa mensagem e conseguir, a partir da aplicação em nós dessa mensagem, dos seus ensinamentos, a evolução que nós tanto desejamos e que muitas vezes teimamos ainda em fugir do cumprimento das leis divinas. Então, a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. Nós ainda encontramos na sociedade hoje essa diversidade, vamos dizer assim, de religiões, nos mostrando que a nossa, porque muitas vezes já encontrei muitos até espíritas a falar com muito orgulho de que a doutrina espírita é a religião que vai predominar no nosso planeta.
mas Kardec foi muito claro nesse ponto em dizer que a doutrina espírita não vai ser a religião do futuro, mas o futuro das religiões. A gente já começa a perceber nessa máxima de Kardec que o nosso jardim não é o único da Terra. Existem outras religiões que, dentro dos seus entendimentos, do seu nível evolutivo, conseguem levar a mensagem de Jesus e o entendimento necessário. O problema é que ainda o orgulho impera em determinadas pessoas, em determinados líderes que usam e usaram ao longo da história, né, a religião para ser massa de manobra, né, e até mesmo enriquecimentos ilícitos, ou mesmo usar a própria religião para justamente tirar daqueles que ali estavam seguindo aquela religião os ônus materiais para a sua própria sobrevivência. Né? A doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus, a doutrina de Jesus, que ele trouxe límpida a partir daquele momento em que ele nasceu, que não precisou de valores monetários, que ia nas praças, ia nos locais mais pobres que ali existia naquela época para pregar a boa nova. Né? Muitas vezes, um grupo de mulheres auxiliava ele nas cidades em que ele chegava para justamente organizar a sua chegada, as suas instalagens. Mas ele pregava e ensinou que deveríamos levar a boa nova segundo ele trouxe, de graça. Então é de graça que nós vamos oferecer. É por isso que a doutrina espírita nos atraiu e atrai muita gente, porque não existe dentro da estrutura da doutrina espírita aqueles que têm a hierarquia sacerdotal, porque qualquer um pode se adentrar nos trabalhos de estudos da doutrina espírita, dirigir as casas espíritas, trabalhar nos grupos de estudos e também divulgar em qualquer momento a doutrina espírita. Então, é claro que o nosso jardim nos traz uma possibilidade da doutrina de Jesus de forma bem semelhante àquela em que ele trouxe naquele momento, nos deixando livre dentro das nossas possibilidades de escolha para seguir ou não essa modalidade, esse ensinamento, essa doutrina que ele nos deixou. E foi justamente sabendo dessa possibilidade, antevendo, ele prometeu justamente um Consolador prometido, como todos nós sabemos, e que foi a do Espírita que chegou, e já está aqui há 161 anos, né? Com pioneiros espalhando essa boa nova, as dificuldades que muitos tiveram naquela época em que começou a surgir, desde lá da França, aqui no Brasil, pessoas que sofreram, mas que colocaram como bandeira de vida a divulgação da doutrina espírita. Emmanuel coloca lá na frente o capítulo Palavra Divina, quando ele diz: não nos compete fornecer uma nova interpretação das palavras do Cristo nos evangelhos. Semelhante interpretação já está feita por quase todas as escolas religiosas do mundo, competindo apenas às suas comunidades e aos seus adeptos. A observação do ensino imortal, aplicando-a a si próprio, no mecanismo da vida de relação, de modo que se verifique a renovação geral na sublime exemplificação, porque se a manjedoura e a cruz constituem ensinamentos inovidáveis, muito mais devem representar para nós outros o exemplo do Divino Mestre, no seu trato, nas suas vicissitudes na vida terrestre. O que nós podemos perceber e fazer uma reflexão nesse momento, mesmo encontrando
encontrando na terra vários jardins dentro dos seus níveis evolutivos, né? Nós sabemos que existem aqueles que ainda, dentro das suas religiões, aplica a mensagem equivocada, procurando viver de uma forma que não é justa, mas não nos cabe aqui esse julgamento, né? Mas nós sabemos que aquela planta que Deus ou Jesus plantou, né, que não serve, aquela semente, aquela má semente, ela será arrancada, né? E o que vai sobreviver diante de todas essas situações vai ser justamente a boa nova de Jesus, né? E esses que teimam hoje na terra, que passem nesse processo de transição, e é esse processo que passava também lá no orbe de Capela, essa transição de planeta de regeneração para um planeta de provas e expiações para a regeneração. Aqueles que teimarem ainda não seguir esse rumo da evolução vão ser degradados, não poderão ficar, não poderão atrapalhar a evolução do planeta, não poderá interferir nas leis de Deus, não poderemos nos fazermos de deuses, porque apenas existe um Deus, que é esse que rege a tudo, é essa causa primeira de todas as coisas, como nos encontramos lá no Livro dos Espíritos, nas primeiras questões, é essa causa primeira, é esse Deus justo, bom, infinitamente justo e bom, que nós devemos ter a nossa conduta ligada justamente a esses conceitos, essa energia bondosa, que não vive em um lugar circunscrito, mas ela existe, essa energia vive em volta de nós, nos interpenetra, né? E quer que nós sigamos justamente essas leis que ele nos deixou, porque a nossa condição, repetimos, é de evoluir, queiramos ou não, é de reencarnar, queiramos ou não, vamos evoluir, seja de que maneira for, seja de que maneira escolhermos, nós estaremos nessa reta da evolução. Então é importante essa consciência de que é melhor nós vivermos a implantação justamente do amor no reino de Deus e primeiramente dentro de nós, né? Porque aí nós estaremos com maiores facilidades com a vida, né? Na vida, nessa relação em que os espíritos superiores querem de nós e essa aproximação com eles para que eles possam nos impulsionar a cada dia para realizar as tarefas que nós necessitamos. Qual é a máxima que a doutrina espírita nos coloca, né, em relação a justamente o nosso progresso? Fora da caridade, né, não há salvação. Então, só através da ajuda, só através da relação um com o outro, é que nós vamos conseguir aquela salvação, conseguir trilhar a nossa caminhada, né, rumo a justamente a um dia sermos e termos a condição de sermos anjos, né? Então, nós temos diante de todos esses conhecimentos, todo esse trabalho que os espíritos, os engenheiros siderais tiveram com o planeta para que pudesse habitar os seres vivos aqui na Terra, esse respeito, principalmente pelas nossas atitudes diante da nossa vida e diante dos semelhantes. Ainda encontramos misérias na nossa sociedade, pessoas que vivem à margem, e nesse mês em que se comemora o nascimento de Jesus, não importa se ele nasceu, tem uma data histórica, ou não importa aqueles que se arvoram, imagina às vezes até para fugir dos conceitos que realmente os ensinamentos dele nos colocam, se ele era amarelo, se era preto, se era vermelho, se era cor-de-rosa, não importa. A pureza dos ensinamentos que ele deixou aqui para nós já nos mostra a beleza espiritual que ele representa para todos nós, né? Então, nós temos
já diante desse conhecimento, de começar a realmente nos desprendermos mais da matéria, viver mais como dizia Chico, como Chico vivia já na sua vida aqui quando reencarnado, vivia mais no outro lado de que realmente no próprio plano físico. Teve uma vida devotada pela caridade, pela implantação do amor, né? Teve a dádiva de vir aqui na Terra visitar a sua mãe antes dele reencarnar, de visitar a sua família, como mostra lá no livro Meus Pedaços do Espelho, de Marlene Nobre, lá no início, nos primeiros capítulos. Ele teve essa oportunidade de vir conhecer a família, visitar lá em Pedro Leopoldo, a família que ele iria reencarnar, as condições que ele iria reencarnar, e ele aceitou de pronto, porque era aquela condição de vida que lhe daria a condição para fazer o que ele fez aqui na Terra. E nós temos uma vida belíssima, as condições materiais favoráveis. E o que é que nós estamos fazendo com aquilo que nós recebemos de dádiva da vida, né? Chico foi rechaçado, teve os detratores durante a vida dele, né? Mas ele sempre esteve na altiva, sempre teve postos no exercício da sua fé em todos os momentos da sua vida. E quando, naquele momento do primeiro encontro com sua mãe em espírito, quando ele lembrou da prece que ele fez, que ele fazia junto com a mãe, o Pai Nosso, e naquele primeiro encontro, aquela abertura que ele fez através dessa prece, ela apareceu e começou justamente a dar os primeiros ensinamentos. E quais foram os primeiros ensinamentos que ela deu? Que ele tinha que se resignar-se, que ele tinha que não reclamar daquela situação em que vivia com a sua madrinha, onde ele tinha surras todos os dias, além das garfadas que às vezes recebia. Ele tinha que não chorar, ele tinha que aceitar aquilo, porque em algum momento viria a ajuda que era necessária para ele. Então, aquele sofrimento, aquele comportamento que a madrinha tinha para com ele era necessário para o seu amadurecimento e para a sua missão que ele iria exercer a partir daquele momento. Então, que possamos, diante de tanta beleza, de tanta energia positiva que acontece nesse mês, onde os espíritos superiores se aproximam mais da Terra, mas que nós nos sensibilizamos mais um pouco nesse mês, e aí dá a condição desses espíritos se aproximarem mais, para fazer com que a gente possa abrir mais o coração para esse entendimento das leis de Deus, para que a gente possa ir sendo treinado, né? Nós vamos tendo esse sentimento de ajuda às pessoas mais necessitadas no mês, aí com as vidas, com as existências, com os anos de vida, nós vamos a cada final de anos treinando, e aí nós vamos até alargando mais esses sentimentos para outros meses. E vai chegar um momento que nós vamos exercitar essa preocupação com aquele que precisa mais do que nós o ano inteiro, a vida inteira. Então é esse que deve ser o nosso papel. E nada de desespero, de sentimento de culpa por não estar exercendo ainda, né? Um sentimento de culpa leve é muito interessante, é muito importante na nossa vida, mas não deixar que ele tome conta, porque eu ou qualquer um vai cair em algum momento, mas levantar para frente, reconhecer que errou e começar a partir daquele momento a não fazer mais e não praticar mais aquele ato, né? É esse o processo educativo que a espiritualidade coloca, né, para todos nós. Então, finalizando esses apontamentos da noite de hoje, né, que possamos, né, nos lembrar da oração, né, dominical, alguns trechos, quando Jesus nos ensinou, e os espíritos da codificação orientaram Kardec para colocar como primeira oração na coletânea de prece no Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi ela que Jesus e o Mestre deixou
primeiramente para todos nós, que é o Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, porque tem a divina misericórdia esse Pai bondoso para com todos nós. Que venha a nós o vosso reino. Tudo o que colocaste na nossa consciência, nas tuas leis, para que aprendamos, ao longo do tempo, buscar dentro de nós a nossa paz. As leis de Deus que existem e que foram escritas na nossa consciência, para que não pudéssemos buscar aqui e acolá em algum outro local, mas buscar dentro de nós, né? Que seja feita sempre a vontade, a tua vontade, assim na terra como no céu. E que possamos, como filhos obedientes, fazer a tua vontade, que é obedecer às leis, conscientes, fonte de sabedoria e de amor. Que Deus, na sua infinita bondade, na sua condição de Pai amoroso, possa guiar os nossos caminhos, possa guiar na nossa caminhada evolutiva, nos impulsionando sempre, nos intuindo, para que possamos estar motivados para fazer aos outros aquilo que nós desejamos para conosco. Esse Pai amoroso, esse Pai nosso que está nos céus, que está em toda parte, que está dentro de nós, que falta apenas um olhar mais profundo, esse mergulho interior, como sempre assevera Joana de Ângeles, para que possamos descobrir a beleza que somos todos nós, porque somos filhos, somos criaturas, fomos criados por Deus, e Ele não vai criar ninguém imperfeito, não vai criar alguém ou qualquer coisa imperfeita. Então nós somos essa criatura que Ele colocou e deu a oportunidade de estarmos aqui na terra. Que Jesus, na sua infinita bondade, que esse menino Jesus, que é representado neste final de ano, possa justamente ser o guia da nossa caminhada daqui para frente. E que Jesus possa nos abençoar agora e sempre. Quando Ivan falou sobre Deus, que é a primeira pergunta do livro dos Espíritos, nós nos reportamos que não podia Deus ter indicado outra pessoa que não fosse Kardec. Ele fazia perguntas para deixar, vamos dizer, para nós, já tudo detalhado. Quem viu ou tem a curiosidade de ver, ele não pergunta quem é Deus. Porque a maioria das religiões, mesmo cristãs, tem uma ideia de que Deus é um ser, é um homem. Foi o fato de que Jesus foi homem entre nós. E Kardec, então, pergunta: quem é Deus? E não, aliás, que é Deus? E não quem é Deus. Que é Deus? Essa é uma pergunta que já deixa para nós a vontade de pegar o livro e ler de uma vez só. É uma pergunta inteligentíssima. Que é Deus? Repetindo o que Ivan disse, causa primeira de todas as coisas. Foi uma resposta do livro dos Espíritos que ajudaram a ele a compilar o livro dos Espíritos. E mais adiante, muitas perguntas, tem pessoas que acham que Kardec fazia perguntas bobas, mas não, as perguntas deles poderia até
parecer boas, mas ele fazia essa pergunta para deixar para nós a facilidade de entender a doutrina do cristianismo, o maior detalhe de entendimento. Então ele repetia, perguntava mais de uma vez, para que a gente, deixando como herança para nós, esse livro tão sublime, o livro dos Espíritos. As atividades costumeiras da casa continuarão sempre. Um sábado à tarde, às 16 horas, o estudo do livro dos Espíritos. No domingo, a evangelização infantil, que no momento se encontra em recessão pelos aproximados de fim de ano, em que muitas crianças, muitos pais vão viajar, mas que no começo do ano que vem, segunda quinzena, né? Primeira semana de fevereiro volta normalmente às atividades do Evangelho segundo o Espiritismo da evangelização infantil. Na segunda-feira, às 19h30, estamos aqui com o atendimento fraterno. O que é atendimento fraterno? Atendimento fraterno é um grupo de médios mais instruídos dentro da doutrina, ou que tem um pouco mais de conhecimento dentro da doutrina do que nós, que vem nos orientar muitas vezes sobre algum tipo de sofrimento que nós estamos passando. E muitas vezes só em escutar as pessoas saem felizes daqui. Na quarta-feira, também nesse mesmo horário, nós temos o estudo do livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quarta-feira, 19h. E na quinta-feira, como hoje, essa reunião, essa beleza de reunião que nos deixa muito felizes e satisfeitos por ter vindo até aqui. Vamos abrir a nossa prece final com o quarto coletivo, logo depois continue no mesmo lugar para tomar água fluidificada e que Deus nos acompanhe de retorno aos vossos lares, convidando os médios para a atividade. Deus, Pai de eterna bondade, abençoa esses teus filhos que ainda estão no caminho da evolução. Abençoa a todos nós nessa hora, mas abençoa também aqueles que te conhecem, mas que não dispensam alguns minutos para ti. Jesus amado, emissário divino, nós não nos cansamos de te pedir pela humanidade, porque não podemos nos esquecer que a primeira recomendação tua foi amar a teu próximo como a ti mesmo. E por isso, nós pretendemos seguir os teus passos o mais breve possível ou mais à frente. E pedimos para nos amparar, proteger a todos que aqui se encontram e os seus parentes que ficaram encerrados.
nossos irmãos nos hospitais, nas penitenciárias, os caminhoneiros nas estradas. Onde quer que eles se encontrem, a paz possa ir de encontro a eles.